Boa noite. Na aula de hoje, vamos falar sobre o fator gravimétrico, um cálculo importante na análise gravimétrica. Recapitulando sobre a análise gravimétrica que foi falado na aula passada, a gravimetria ela consiste em um método quantitativo que tem o objetivo de isolar e realizar a pesagem de um elemento ou um composto, definido na sua forma mais pura, assim que ele é separado da amostra. A amostra previamente conhecida. Então você tem uma amostra e naquela amostra nós queremos isolar um determinado composto, um elemento e analisá-lo. É feito da forma gravimétrica. Esse método é feito em diversas etapas para garantir a correta quantificação da substância desejada. E esse detalhe dele ser realizado em várias etapas é que pode acontecer de perder partes do constituinte durante a análise. Então, aqui vamos falar hoje sobre o fator gravimétrico. Aqui nós temos uma sequência básica de um método analítico de gravimetria para gravimetria de precipitação. Então, primeiro pode-se observar que nós temos uma solução com analito, que é a nossa amostra, e a essa amostra é adicionado um reagente, que é um agente precipitante. Após isso ocorre a precipitação e depois da precipitação é filtrado, e esse precipitado vai ficar no filtro, no papel filtro. Depois ele é levado para um cadinho e o cadinho por sequência colocado numa mufla, que é um forno em alta temperatura, e no final só vai sobrar o composto, que é o que nós conhecemos, que é o composto conhecido estável puro, que é o composto que está sendo analisado. Vocês recordarem da aula que a gente fez o iodoforme, o remédio de iodoforme em tecnologia de fabricação, nós utilizamos basicamente esse princípio. Precipitamos o hidróxido de sódio, acetona, e obtemos com iodo, o iodo que foi dissolvido na acetona, e nós obtemos o iodoforme. Ele foi filtrado no papel filtro e aquela massa amarela que ficou no papel, depois ela foi secada, só que foi secada em temperatura ambiente. Caso levássemos a mufla, nós obteríamos o composto puro e a uma temperatura maior, e poderíamos pesar e realizar a sequência da gravimétrica. Existem duas maneiras para a gente fazer uso dessa massa como sinal analítico. Vamos falar das duas, a determinação direta e a determinação indireta na amostra. Sobre a determinação direta é bem simples, é o que acabamos de dizer, a determinação de sólidos suspensos em água. É o mesmo exemplo que usamos do iodoforme. Pesa-se o filtro, primeiramente tem que pesar o filtro vazio, depois faz a filtração, coloca-se para secagem, depois pesamos novamente, calculamos a diferença das massas, porque temos primeiro um peso do papel filtro sem nada, sem o precipitado. Depois temos o peso dele com a amostra, com o nosso precipitado. E depois é só calcular essa diferença. Na determinação indireta, é necessário que a conversão determinada da espécie química numa forma separável do meio. Então, pelo método de separação, acontece essa análise através de cálculos estequiométricos, que é o que utilizamos nos exemplos da aula passada, nossos exercícios. Determinamos a quantidade real do referido elemento ou composto constituinte na amostra. Então, na análise indireta, a amostra vai passar por diversos processos até se obter o constituinte que realmente se deseja pesar no final. Aqui nós temos os materiais utilizados basicamente na análise gravimétrica, que é o becker, o funil para filtração, a mufla, que é o forno, submetido a altas temperaturas às nossas amostras, uma balança analítica com bastante precisão, o bico de Bunsen, para que talvez algum método de separação, onde tem que fornecer aquecimento para essa amostra, cadinhos de porcelana, onde colocamos a nossa amostra para que ela possa ser colocada na mufla para
a queima, a calcinação, e a estufa, que é depois que é retirado, esse material tem que ficar em secagem. Se for uma análise que tem que retirar a umidade, e por fim o dessecador. Depois que é retirado da estufa ou também da mufla, esse material, para que ele não pegue umidade, ele tem que ficar dentro do dessecador, que é esse objeto de vidro, fica tampado para que ele se resfrie. Então, como havíamos falado na aula passada sobre o cálculo na análise gravimétrica. A análise gravimétrica ela envolve as duas medidas de massa, né? A pesagem da amostra tomada para análise. Então, primeiro temos o peso da amostra que vamos analisar, e também a pesagem da substância que queremos encontrar, a substância de composição química definida, derivada do constituinte desejado, ou seja, da amostra. Então, temos, depois de todo o processo de separação, temos esse peso dessa substância. E o cálculo aí, que é o cálculo que vocês utilizaram de uma forma mais direta, que é a porcentagem para encontrar o peso do constituinte, né, que foi utilizado na aula passada. Mas hoje nós vamos falar do cálculo do fator gravimétrico. Quando o constituinte não é pesado na forma química, em que o resultado será expresso, é necessário utilizar o fator gravimétrico ou um fator de conversão para a química desejada. Então hoje nós vamos realizar nas atividades esse fator gravimétrico. O cálculo do fator gravimétrico é bem simples. Ele se baseia na razão entre a massa molecular da substância procurada, vai ficar no numerador, e a massa da substância pesada, que vai ficar no denominador. Fator de conversão aí é MM, a massa molecular do analito, e a massa sobre a massa molecular da substância pesada. Então é só realizar essa divisão. A massa molecular vocês encontram na tabela periódica. É só analisar e ver quem é o analito e quem é a substância que é pesada. O analito é sempre o que estamos procurando, é a substância que deseja ser reconhecida. Então vamos a um exemplo. Calcular o fator gravimétrico do enxofre no sulfato de bário. Então o exercício está pedindo para que a gente encontre o enxofre que foi analisado no sulfato de bário. Então vamos calcular o fator gravimétrico. Simplesmente é pegar a massa molecular do enxofre sobre a massa molecular do sulfato de bário. A massa molecular do enxofre é 32,06 sobre 233,4, que é a massa molecular do sulfato de bário. E obtemos assim o fator gravimétrico, vai dar 0,1373.